Gente, boa noite. Vamos iniciar nossa segunda aula hoje para o concurso da PM. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as características da banca, né, do Instituto AOCP. O edital da organizadora detalha que a prova de redação será constituída pela escrita de um texto, né, e o tipo vai ser o dissertativo argumentativo. E exige que o candidato, obrigatoriamente, se posicione sobre um tema, né, que eles vão colocar lá, apresentado na proposta. Além disso, a banca detalha os critérios de correção, né, que são 5 critérios, cada um vale 4, né, que é o atendimento ao tema, é a coesão referencial entre os parágrafos e iniciando os parágrafos, o atendimento à estrutura, ou seja, o aluno tem que fazer justamente o texto dissertativo argumentativo, o critério 4, informatividade e argumentação, o aluno tem que conhecer o tema, conhecer causas, conhecer consequências, desenvolver essas causas, conhecer repertórios, que são leis, citações, alusões, filmes sobre esse assunto, né? E também tem que dominar, que está no critério 5, os aspectos gramaticais que dizem respeito à estrutura sintática, que são a exigência no tocante à crase, vírgula, pontuação, o uso de maiúsculas, a concordância nominal e verbal, a regência, entendeu? A questão da translineação, do paralelismo, todos esses critérios são do item 5. Então, cada um vale 4 pontos. Somando dá 20. 4 vezes 5. Posto. Então, esse critério avaliará se o texto está de acordo com o tema apresentado pela banca, gente. Então, é muito importante, antes de vocês começarem a redigir, ler pelo menos 3, 4 vezes esses textos motivadores, né? Olha, no Enem, teve muitos alunos que disseram depois que quase não entenderam o que foi a proposta, né? Porque era o trabalho de cuidado realizado pela mulher, o trabalho de cuidado. Muitos alunos foram só para o lado da violência doméstica. Por que, gente, que isso acontece? Porque não entenderam o tema, né? Não entenderam o que realmente o tema queria dizer. Então, qual é o segredo para que isso não aconteça? Vocês vão ler várias vezes os textos motivadores, porque cada texto vai explicar direitinho o que o tema propõe. O Instituto AOCP costuma cobrar 4 textos. Eu fiz uma vasculhada geral aí nas propostas e 4 textos motivadores. Praticamente todas as provas que eu consegui ver foram 4 textos. Gente, pequenos, são textos de fácil compreensão, bem pequenos, viu? Então, os textos motivadores vão ajudar vocês a entender o tema proposto. Então, dessa maneira, é muito importante que o candidato leia mais de uma vez os textos motivadores e interprete corretamente o assunto temático. O outro critério, adequação ao tipo de texto solicitado. Então, a tipologia ou tipo de texto que o Instituto quer é a dissertação argumentativa. O que é isso? O aluno tem que expor argumentos em torno de um problema qualquer. Então, um problema qualquer, que pode ser no eixo saúde, no eixo segurança, no eixo violência, no eixo tecnologia, no eixo sociedade, né? No eixo minorias, no eixo meio ambiente, e como a gente não sabe qual é, a gente vai treinar em todos os eixos, né? Já fizemos o primeiro treino, que foi o eixo trabalho, vamos treinar mais eixos, né? Então, vocês vão ter que fazer uma dissertação acerca de um tema proposto lá no dia. Outro critério, emprego apropriado de mecanismos de coesão. Apropriado, gente, é porque eu não posso trocar, né? Eu não posso concluir o meu texto com o contudo, né?
eu não posso trocar os conectivos, eles têm que ser usados de acordo com a função. Por exemplo, os de causa, eu vou ter que colocar o visto que, uma vez que, o dado que, entendeu? Tem que ter vários conectivos, um dos critérios que eu senti muita falta nas redações, né? A maioria dos períodos separado por vírgula, né? Aí eu até colocava o conectivozinho que cabia ali, né? Então, é porque talvez você não tenha ainda tanto contato com os conectivos, eu vou mandar mais, né? Mais explicado, vou mandar exemplos a gente vai ver nas redações daqui a pouco, o emprego deles, para que vocês se familiarizem mais. Então, ó, a coesão textual é um dos elementos essenciais na escrita de qualquer texto. A coesão deve ser feita por meio do uso de marcadores discursivos, extra e intraparágrafo. Gente, o que isso quer dizer? Extra é que você tem que começar no parágrafo, por exemplo, no D1, por exemplo, você pode colocar em primeira análise, diante desse cenário, nesse sentido, e lá no D2, aí você vai colocar outro, só que é um conectivo de adição, outro sim, ademais, entendeu? Então, a banca quer que você coloque conectivos no início e dentro dos períodos e dos parágrafos, tá bom? Além disso, outras estratégias coesivas são importantes, como o uso de conectores, sinônimos, elipse, anáfora e catáfora, que é palavras sinônimas. Por exemplo, se você vai colocar o termo falta de fiscalização, aí você não pode estar toda hora falta de fiscalização, falta de fiscalização, falta de fiscalização, o corretor vai cansar, né? Então, você vai dizer falta em um lado, no outro você já pode dizer carência, ausência, inexistência, supressão. Então, o corretor vai entender, nossa, né, esse aluno tem um vocabulário bem diversificado, né? Não fica repetindo a mesma palavra, mas retoma essa palavra com vários significados, né? Então, é muito importante vocês conhecerem os sinônimos, que a repetição, tudo isso é avaliado nesse critério aqui, do emprego dos conectivos. Gente, cuidado também com a repetição em linhas consecutivas. Por exemplo, se você colocou o termo, uma redação sobre violência, aí você colocou violência na linha 2. Aí, de novo, na linha 3, você coloca violência. Então, o corretor, se ele realmente for atento, ele vai logo perceber, eita, aqui uma repetição em linha consecutiva. Linha consecutiva porque foi na linha de cima e na linha de baixo. Então, aí está na vista, né? Então, ele pode querer penalizar, né, a repetição nesse critério. Bom, próximo critério. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Pronto, gente, essa parte aqui é a parte a parte da informatividade e argumentação. É o critério mais difícil que tem, e foi justamente o da nota mais baixa, foi esse, viu? É aqui que o corretor quer saber as teses de vocês. Será que as teses foram importantes? Será que essas teses foram bem escolhidas? Ou não? Não, essa tese aqui não ficou muito boa para esse tema, não. Né? Tem tese, gente, que o aluno escolhe que não tem nada a ver com o tema, então fica muito difícil dele falar. As teses mais usadas aqui nessa redação sobre o trabalho análogo foi falta de fiscalização, né? Né? Está ali escravizando o trabalhador, porque não tem nenhuma fiscalização, o Ministério do Trabalho não está ali, né? Não tem nenhum órgão fiscalizando, né? As empresas vão se aproveitar. Então, a falta de fiscalização foi uma tese bem importante, né? Muitos alunos escolheram ela, a maioria, né? Então, vai ser nesse aspecto aqui que a relevância das teses de vocês vão ser analisadas. A desigualdade social também foi escolhida, uma ótima tese. Que mais?
ineficácia de leis. Gente, quem for falar de ineficácia de leis, vai culpar o governo aí, né? Pode culpar o governo, que dá certo. Cadê? Falta de fiscalização, outra redação também. Cadê? Ó, teve redação só com uma tese, gente. Aí, cuidado, viu? Ó, teve redação com uma tese. E aí, eu fui lá no D2, ler o D2. Aí, pelo que eu li no desenvolvimento 2, eu fui lá e coloquei a tese 2, entendeu? Então, gente, muito cuidado. A tese é a causa ou a consequência do problema. É por que, que o problema ocorre. Então, antes de elaborar as teses, vocês vão pensar, vocês vão questionar o tema. Então, por que, que o trabalho análogo à escravidão acontece? Porque falta fiscalização. Então, uma tese, falta fiscalização. Será que é porque as empresas visam lucro? Mentalidade capitalista também, né? Legado histórico também. Então, o passado reflete no presente. Então, hoje em dia, tem muitos assuntos, muitos problemas que acontecem hoje, que é a influência do passado, né? Que mais? Desigualdade social também, omissão do governo, ineficácia de leis. Tudo isso é tese para esse tema aqui. Então, muito cuidado, vai ter que ter duas. Pode ser uma de consequência, teve uma redação que o aluno falou só do desgaste físico, né, do trabalhador. Pode ser também. Outra, outra redação só com uma tese, gente, não pode, tem que ter duas teses, entendeu? Ó, então, deixa eu ver bem aqui. Dessa próxima que eu vou mandar amanhã, então vocês já pensem bem nas principais teses, tá bom? Que vai dar certo na hora de desenvolver. É importante que os argumentos expostos na redação não estejam presos às ideias dos textos motivadores. Pois é, gente, até isso o corretor vai perceber, né? E eu nunca fui corretora de concurso, mas deve ter lá no quadro o critério de marcar, por exemplo, argumentação baseada no texto motivador, repertório baseado no texto motivador, no Enem tem, né? Quando o aluno ele tira um repertório da coletânea, ele não passa do nível 3. O que é que isso significa? Ele não sabe de nenhum repertório. Pegou os que a coletânea sugeriu, né? Então, vamos ficar atentos para não colocar igual, só porque os textos de lá vão ajudar vocês a entenderem o tema. Mas se vocês quiserem colocar parecido, vocês parafraseiem, coloquem com as palavras de vocês, né? Até porque, como o Enem, eu acho que lá também deve ter alguma tecla no computador, no Enem a F7. Então, se a gente clica na tecla F7, sai tudo pintado, o que o aluno pegou do jeito do texto. Tem aluno que copia, faz a cópia integral, né? Ele pega um pouquinho do texto 1, outro pouquinho do texto 2, achando que fazendo assim, né? O corretor não vai descobrir, mas tem as teclas lá que quando o corretor aperta, sai. Então, no concurso também deve ter. Então, quem quiser copiar do jeito que está nos textos motivadores, pode parafrasear, porque parafraseando não vai ter como ficar igual, porque você coloca de outras palavras, entendeu? E o último critério, pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, domínio da norma culta. Gente. Adequação vocabular, você não vai lá colocar gíria, xingar na redação, colocar termos do dia a dia, entendeu? Ortografia, morfologia, sintaxe, de concordância, regência, colocação, todos os critérios, gente, relacionados à estrutura sintática está avaliado nesse item aqui. Na redação de vocês, os erros principais foi vírgula e crase. Se der tempo, a gente vai ver, ter uma aula só com emprego de vírgula e crase. Concordância, acentuação também teve. Teve alguns errinhos de acentuação.
Ó, análise, tem um acentinho no na, né? Teve redação que não teve. Ó, carga horária, horárias, tem acento no ra e não veio acento. Então, esses errinhos, gente, se pode até passar despercebido pelo corretor, né? Mas se não passar, são errinhos bobos, mas vai perder, fazer vocês perderem ponto nesse critério aí. Atenção, problematize seu texto. Vamos lá, pode passar. Gente, é porque às vezes, cuidado, às vezes o texto não vem problematizado. Por exemplo, se vier assim, a importância, deixa eu ver um exemplo, a importância da leitura, por exemplo. Vocês não iriam produzir um texto só falando da importância da leitura, não. Vocês iriam questionar o que é que está havendo para dificultar a importância da leitura. Pronto, aí vocês iriam problematizar o tema. Dizer que no cenário atual há entraves ou problemas que promovam uma maior relevância no tocante à leitura, entendeu? Então, é um pouquinho mais difícil. Depois eu vou mandar proposta quando a gente tiver com mais tempo, né? Ensinando vocês a problematizar. Quando não está problematizado, é um pouquinho mais difícil, porque o aluno tem que colocar termos extras para problematizar, entendeu? O Enem costuma vir um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Tem ano que vem problematizado, tem ano que não vem. Né? Mas tem ano que já vem o nome lá, quando vem o nome estigma, que é preconceito, é invisibilidade, então desafios. Tem certas palavrinhas que elas próprias no texto já deixam problematizado, entendeu? Ó, então vamos para mais algumas dicas para vocês usarem no texto. Estabeleça conectivos, gente, não pode faltar esses conectivos. Desse modo, esses conectivos, eles indicam continuidade desse modo, nessa perspectiva, nesse sentido, assim. Então, vocês vão ligar os argumentos usando, pode escolher qualquer um do grupo, tá bom? Use conectivos, aqui está diversificado. Entretanto, visto que é importante esclarecer que inicialmente é válido citar que. Então, ó, vocês vão consultando aqui na apostila, tá bom? E colocando na redação. Mais conectivos, ó. É preciso compreender, cumpre elucidar nesse contexto, somando-se a isso, no último parágrafo, comece com conectivos conclusivos. Gente, a conclusão, esqueci de comentar. Gente, foi a parte da estrutura que teve mais, assim, deixou mais a desejar, foi a conclusão. Depois eu vou mandar, não tem nessa apostila, um modelo de conclusão para a gente fazer, porque, assim, a maioria só disse assim, deixa eu ver bem aqui,